Eu sou o Calazans Zanzans e esse vídeo é feito a pedido do Eduardo Tavares e do Leonardo. É um vídeo sobre Kabbalah. Então, primeira coisa, eu quero agradecer a minha cunhada, a Tuca, a Marisa, que me deu de presente o Zohar, o Livro do Esplendor. Uma edição muito bonita, toda em prateado na borda, brilhante, e bilíngue em aramaico e... Faz assim com ele, isso, ó, mais devagar um pouco, faz isso, assim aparece agora brilhou, bastante. né? Sim, sim. O Zohar, que é o Livro do Esplendor, que é toda uma encadernação em relevo, muito bonita. Você está destruindo o livro, mas tudo bem. Pronto, ele já está meio assim sofrido, né? Mas foi um presente da Tuca e obrigado, Tuca, que você ajudou a fazer esse vídeo. Então, o que nós vamos falar, basicamente, o Eduardo e o Leonardo estão interessados em Kabbalah. Kabbalah era um vídeo que não ia ser feito tão cedo, porque eu acho que é uma coisa... É complicado de falar dela, é muito complexa, muito abstrata, inclusive. E eu conheço muito pouco. Eu estudo Kabbalah mais ou menos há uns 40 ou 50 anos, então eu não tenho base suficiente para fazer um trabalho, uma apresentação legal, bem superficial. Dito isso, a Peshitta é a Bíblia dos Apóstolos de Jesus. Aqui é uma edição bilíngue também, em aramaico e português. O que isso tem a ver com Kabbalah? Porque ela só escrita em hebraico. Eu estou lembrando as pessoas que Jesus e os 12 apóstolos eram judeus. Então isso é uma coisa importante, porque as pessoas esquecem, elas não lembram disso. Então, dentro disso, da cultura judaica, que é onde surge Jesus, no Velho Testamento, a gente tem toda uma cultura judaica envolvida com suas mitologias, suas simbologias, suas... É complicado de dizer, mas na Idade Média, Maimônides... Cosmologia, né? Que é a forma de... A Kabbalah é uma tradição oral. Sim, a tradição oral é uma tradição oculta. Que é a forma de entender o mundo. Maimônides tem nada a ver com o Kabbalah, mas o Maimônides é um filósofo judeu. Ele tem o livro Guia dos Perplexos. O Guia dos Perplexos é um filósofo aristotélico da Península Ibérica, se eu não me engano, é da Península Ibérica. Isso aqui é uma lista de 613 mandamentos dele relacionados ao judaísmo. Lembrando, ele era aristotélico, então ele é um que trabalhava com o pensamento de Aristóteles, Maimônides, e junto com os árabes, lá em Bagdá, ou Avicena, daquele livro O Físico, o Médico, e na Andaluz, no Califado de Andaluz, o Averroes. Então são filósofos aristotélicos, porque basicamente é o seguinte, o Platão é um geômetra, então ele pensa em coisas abstratas, figuras geométricas. O Aristóteles é filho do médico da corte da Macedônia, então o pai dele era médico. O que acontece é que Maimônides, se eu não me engano é médico, Averroes e Avicena com certeza são. Então eles eram pessoas diferentes do cara platônico, que é aquele filósofo de gabinete, cheio de livro em volta, era gente que punha a mão na massa. Lembra que os apóstolos também andavam pelo mundo, eles viajavam e punham a mão na massa. Até um caso interessante, São Paulo sofre um naufrágio e ele vai cair na ilha de Malta. Lá São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo tem um naufrágio, ele cai na ilha de Malta, e ele era judeu, inclusive. Ele cai na ilha de Malta, e lá o irmão do rei está doente, é uma ilha, Malta. Ele faz um milagre, salva o irmão do rei, começa a fazer um monte de milagres e falar da palavra de Jesus. Malta é o primeiro país inteiro a virar cristão. Ele cristianiza o lugar. Os templos dos deuses gregos, romanos, são demolidos e transformados em deuses, em igrejas católicas, igrejas cristãs. Não existia católico essa divisão ainda. E há um tempo depois ele sai, e 3 meses depois dele sair da ilha, ele sai no primeiro navio que ele consegue, né? 3 meses depois de sair da ilha, tanto que tem uma pedra do lado da ilha de Malta que tem uma estátua enorme de São Paulo, porque foi o primeiro país inteiro cristão. E depois São Lucas chega depois do navio lá, e quando ele chega ele descobre que todo mundo já está convertido. Mas aí ele conta de novo as histórias, ele testemunha do crucificação e tal. Então é isso aí, tem um mundo de coisas em volta disso, do judaísmo, que vai desenvolver Maimônides como exemplo. Eu recomendo a leitura de Maimônides. No Brasil tem o Moacir Scliar, é um médico, também é médico, que é voltado à literatura. Ele fez o microconto, são contos curtinhos, eu não trouxe os livros dele aqui, mas vamos falar que ele tem bem aquilo do humor judaico, ele tem até uma antologia do humor judaico, que é um humor que ri de si próprio, que é o verdadeiro sinal do humor. Isso aqui é uma peça de teatro famosa, O Dybbuk. Dybbuk é o espírito, não é um demônio. No caso dessa peça teatral, uma menina
que o noivo morre, e aí ela quer se casar e não consegue casar porque o espírito do noivo é um encosto que fica perturbando a ela. Então o Rabi, que é chamado, diz, ele não pode, ele consegue exorcizar, não existe exorcismo no hebraico. Jesus exorcizou uma legião de demônios para dentro de uma vara de porcos. Então, lembrando que os porcos não eram criados pelos judeus. Então isso também é um ato político, porque os porcos são de romanos. E o Dybbuk, então, é uma peça de teatro sobre esse misticismo hebraico que mostra que eles consideram o fantasma, a alma, o encosto, não só os demônios. Outro famoso é o Golem, tem filmes sobre isso. Em Praga, um rabi pega argila e consegue, com fórmulas cabalísticas, soprar a vida nessa criatura de argila, e ele vira um defensor da comunidade de Israel. E essa história me impressionou muito, e quando eu era criança, bem pequeno, eu fiz um golem de argila e escrevi, porque ele tem escrito na testa, Emet, verdade. Como eu não sabia muito bem da escrita hebraica, eu escrevi na nossa ordem. Na verdade, eles escrevem daqui para cá. Eu escrevi daqui para cá. O Iod primeiro é o Emet, verdade. Para desligar o golem, você apaga o Iod, a primeira letra hebraica, e fica Met, morte. O oposto da verdade é a morte. A mentira é a morte. Mentira é a morte da alma. Belial é o demônio, o senhor das mentiras. O diabo é o pai da mentira. Então, a história do golem também... Se você tira um pedaço da verdade, ela deixa de ser verdade. Sim, se você tirar um pedaço da verdade, se omitir um pedaço, passa a ser morte. Então, eu fiz isso quando era moleque, tanto que está escrito errado, está hebraico de lá para cá, né? Da direita para a esquerda. Mas da esquerda para... só para mostrar que eu já me ligava nisso quando eu era criança. Vê que é uma modelagem de criança. Então, desde muito cedo eu estou estudando isso. Outro que eu gostaria de recomendar tem um filme com a Barbra Streisand, mas tem o conto Yentl. Yentl é uma moça que filha de um rabi, ela quer estudar hebraico, ela quer estudar a lei judaica, os comentários à Bíblia e a Torá, né? Torá, o Pentateuco. E ela se veste de homem e vai para uma yeshiva. Uma yeshiva é uma universidade judaica, onde se estuda o Talmud. Nem dá para trazer, porque eu nem tenho o Talmud, são mais de 60 volumes, mas eu fiz curso de Direito Talmudico na Associação Hebraica de São Paulo. Eu tenho vários livros de Talmud, estudei muito Talmud. Não dá para entender isso sem a Bíblia e Kabbalah, não dá para entender sem a Bíblia, sem o Talmud e sem o alfabeto hebraico. Então eu recomendo o filme com a Barbra Streisand, Yentl, e o livro Yentl, onde conta a história é um pouquinho mais forte do que no filme, né? Mas o filme é um musical bem agradável, dá para você se divertir, que a Barbra Streisand fez para o pai, em homenagem ao pai. Bom, no hebraico existem 3 letras mães, 7 letras duplas e 12 letras simples. Essas 12 letras simples são os 12 signos do zodíaco, aqui embaixo, e são os 12 tribos de Israel. E são os 12 apóstolos de Cristo, os 12 cavaleiros do rei Arthur, os 12 pares de França, de Carlos Magno, daquele rolando com a espada, e etc. Os 12 meses do ano, 12 trabalhos de Hércules, etc. Então, ali são o nome das letras? Sim, são as pronúncias das letras, tem os planetas respectivos, as 7 letras. Aqui são as simbologias das 3 letras mães, pai, mãe e filho. Aleph, Men e Shin. Não se pronuncia essas letras porque elas são invocações. Elas são invocações. Então, é um alfabeto sagrado. Ela também tem uma equivalência. Ninguém ouviu. Ela também tem uma equivalência numérica, até assim. Essa é a árvore da Kabbalah, a Otshaim, a árvore da vida. A pronúncia de hebraico minha é horrorosa. Aqui tem as letras e aí tem os signos, tem a pronúncia delas, o elemento, o planeta e a numerologia. Essa parte já se chama gematria, que é a numerologia com as letras hebraicas. Se você pegar a primeira letra de cada versículo do Gênesis, você constrói uma outra narrativa. Faz sentido, ela cria um sentido. Ela cria uma historinha. Se você pegar a segunda letra, você cria uma outra historinha, e assim por diante. Então você tem em hebraico, né? Só no hebraico que funciona isso. Não funciona no português, nem no inglês, nem no alemão. Então você tem toda essa simbologia da Kabbalah. É a mesma coisa, é a mesma figura. Onde tem essa complexidade de que as letras têm o seu nome, têm o seu número, têm o signo, o símbolo relativo, tem e essas outras funções. Eu não peguei a figurinha
da rosa, mas tem a rosa que as 3 primeiras pétalas são as 3 letras mães, as 7 segundas, a camada de pétalas são as letras... Ah, tá, eu sim, já vi. Sim, eu já mostrei, eu já até mostrei isso aqui em vídeo. Ó. Acho que sim. Então é isso aí. Aqui é outra com a numerologia, principalmente a parte numerológica é muito complexa, é a gematria, né? Aqui está a Kabbalah, a árvore da vida. E uma coisa para você entender... Nem deu pra ver. Para você entender, esse é o nome de Deus que não se pronuncia, aquele nome que é proibido pronunciar, que é um pecado pronunciar. Sim. Então, a Yod, He, Vav, E. Repara que as letras enfileiradas formam uma cabeça, os não braços... Era pra falar? Eu falei as letras, Yod, He, Vav, E, eu não falei o nome. As letras, porque essas letras elas criam ressonâncias no espaço segundo a Kabbalah, segundo o misticismo hebraico. Aqui você vê que essas letras formam uma cabeça, os braços, as pernas e formam um corpo. Então quando aqui é a pronúncia, aqui é o nome que não se pode pronunciar, né? Então não põe. Aquele que não tem. Não vou dizer, é aquele que é aquele que fala para Moisés, quem é você? Vai, eu sou aquele que é, em hebraico. Aqui é as divisões de espírito, alma, vontade, desejo. Aqui, de novo, é o nome pronunciado, está escrito, e é o nome de Deus. E mais uma vez agora com as partes da árvore da Kabbalah, A árvore da Kabbalah se forma nessas, vou mostrar em seguida, né? Ou seja, o nome de Deus. É o desdobramento do nome de Deus. E aqui é um negócio só para o pessoal que fala... Os católicos adoram santo! É santo, é demônio! Não! É adorar a imagem! Opa! Sim, gostou? Mas isso, se você observar, tem os tzadiks. Os tzadiks são os santos hebraicos. Tem homens santos no hebraico. Inclusive tem os 32 ou 33 justos, acho que são 33. São os justos cujo mundo é sustentado por a existência deles. E por que os tem tzadiks. esse ET aí? Do lado? Esse ET do lado. O cara colocou aqui, tirando sarro dos protestantes, porque eles zombam nos santos católicos, e o hebraico tem seus santos também, que são os tzadiks. Aqui a explicação, aqui, ó, essa árvore da Kabbalah. Em cima você tem o esplendor, o incognoscível, e aqui estão os signos do zodíaco encaixados, para mostrar mais ou menos como é que funciona. Aqui estão os planetas. Nem dá pra ver. Não, é só para dizer que é só para mostrar que tem. Aqui estão os planetas. E aqui, essa menorá é a árvore deitada, se você for ver, são as bolinhas, as sefirot, as bolinhas de emanações, as esferas de emanações, vistas de cima, formam, isso aqui num grupo de oração, formam a menorá, que é o candelabro hebraico. É a mesma árvore vista desdobrada. Também, se você fizer essa posição, esse mudra, essa posição com as mãos, você está fazendo a árvore da vida, a árvore da Kabbalah. Nas costas? Ah, não. Não, ele está na frente, aqui a foto é horrorosa. Mas aqui tem a explicação de onde está o que e tal. O cachorro está passando aí. Aqui de novo está com os planetas, com as orientações, tem várias divisões, tem vários jeitos de ler. Aqui é o seguinte, aqui é a árvore da vida e os planetas. Essa, olha para me aproximar, são os ciclos dos planetas. Repara que tem a órbita, um ano de 28 dias, o ano de 300 dias. Se eu não me engano, Netuno não fechou um ano ainda, desde que ele foi descoberto. Ele leva séculos para fazer uma órbita no Sol. E o conjunto deles forma esse desenho. Vê que estão os planetas em volta e forma essa espiral que volta ao início. Que termina e começa, como um Ouroboros, como um ciclo. Essa aqui é para ver a parte cósmica. Essa é a minha modesta contribuição. Eu tentei entender como que as glândulas encaixam na árvore da vida. Fiquei alguns anos tentando encaixar e não conseguia encaixar. Aí eu imaginei, se você pegar uma espada, a espada não corta assim, retinho. Ela corta em diagonal. Tem um golpe que chama golpe da águia, que você segura a espada com as duas mãos e desce com ela. Mas sempre desce em diagonal, uma meia diagonal, que dá um ângulo mais ou menos assim. Se o ângulo for assim, você corta o corpo. Esses são os triângulos da árvore da vida. Você consegue fatiar o corpo pegando as glândulas. Pituitária, pineal, timo, rim, fígado. Timo é fígado. E assim, rins, testículos ou ovários. Quer dizer, esse é um desenho meu. Essa é a única coisa original que tem aqui nesse vídeo. Original minha, de autoria minha. Deu muito trabalho para fazer. Aqui está outro desenho mostrando como seria o dom de Deus que vai se derramando nessas sefiró, nessas esferas e vai descendo. Aqui como que essas sefiró se desdobram e como elas formam, por exemplo, o pentagrama, a estrela de Salomão.
e o símbolo de Mercúrio, e as sobreposições desses símbolos, são os desenhos, e aqui as esferas. É muito complexo mesmo, mas basicamente você estuda assim, são 3 pilares, Sim. masculino, feminino e neutro, ou os triângulos, tem um triângulo aqui embaixo também, que formam a estrela de Davi. Aqui está em hebraico, com os nomes delas, e o nome delas, a Insoft, o incognoscível, os nomes em português. Só mostrando que o negócio não é fácil não é fácil mesmo. Aqui tem aqui a metafísica disso, da unidade você chega à multiplicidade. E os espaços entre elas também são letras, são 22 letras. As ligações entre as sefirot são as 22 letras do alfabeto hebraico, que são as 22 cartas do tarô. Então, tem toda essa simbologia embutida e sobreposta. Aqui são as esferas, os mundos, Azilu, Binah, não é só para saber que existe, porque o pessoal está querendo saber, eu vou aprender Kabbalah, vou passar esse fim de semana e vou aprender Kabbalah. Eu estou há 40 anos, ou perto de 50 anos, tentando entender Kabbalah, ainda não cheguei, estou bem longe. Então, boa sorte para quem vai fazer aquele vídeo do cara lá de meia hora, onde eu vou ensinar a Kabbalah inteira para você. Acredite nele, porque é isso mesmo. É como dizer, eu vou aprender a Bíblia inteira em 5 minutos. A Velho e Novo Testamento. Aqui, o Pai Nosso. Isso aqui você tinha falado de como o Pai Nosso se encaixa. O Pai Nosso são as esferas. É uma oração que encaixa exatamente nas esferas de manifestações. Pai Nosso que estás no céu, vai descendo até o nosso reino. Será feita a sua vontade. E vai também da direita para a esquerda. Sim. Ele está descendo para a direita e depois ele sobe pela esquerda. Sim. Tem uma outra coisa que nem é bom. As runas também. As runas são aqueles símbolos dos vikings. As runas se encaixam. Elas encaixam certinho. Aqui estão as runas e aqui desse lado são o nome das runas. Tyr, Fenrir, Thor. As runas são a árvore. Você pergunta, então eles tinham feito curso por correspondência lá, os vikings? Não, é a unidade do conhecimento. Todo conhecimento tem uma unidade. São Tomás de Aquino disse que onde houver a verdade, ela foi trazida pelo Espírito Santo. Então existe uma linha enorme de pensamento que começa com o bibliotecário do Vaticano sobre uma Sofia perene, uma sabedoria que permanece e que ela está em todos os povos. Então aqui é uma demonstração disso, em religião comparada, em simbologias comparadas. Eu gosto muito de símbolos. As runas encaixam. Isso eu tirei num livro de runas, que no final tinha essa explicação das runas. Se voltar lá no começo, é aquela coisa do zodíaco. O que é zodíaco? São as estrelas no céu. O zodíaco é igual para todos. São o Sol, a Lua. Então isso é para o planeta inteiro. Sim, todos vão unidade. A partir do zodíaco, da astrologia, para você entender a alquimia, para você entender a Kabbalah e todo o resto, é uma unidade de conhecimento. Aqui está a árvore Yggdrasil, a árvore da vida nórdica, e como ela se encaixa as divisões. Bifrost, a ponte do arco-íris, toda a simbologia nórdica dos deuses nórdicos, de Asgard, Valheim, dos Aesiris e Vanires, dos Ymir, o gigante gelado, tudo isso se encaixa. Mas encaixa perfeitamente. Isso é que é o fascinante. Já que você não gosta de viking, porque você não tem olho azul, como nós, então para você, o chinês, né? Aqui está o I Ching, o Tao, masculino, feminino, yin e yang, e aqui está o I Ching, onde ele se encaixa na árvore. Ele encaixa perfeitamente na árvore. Então o jogo de pauzinhos do I Ching também se encaixa. Eu tô mostrando. Não pode ler nada. São as runas. Não leia. As runas encaixam e o I Ching encaixa. Os chineses não sabiam de nada disso, mas eles construíram um sistema que é o diagrama da árvore da vida. Aqui é mais uma divisão. Aqui são os anjos, as serafins, querubins, toda a estrutura dos anjos. E eles se encaixam também na evocação, né? Porque em cada posição você tem uma simbologia. Então aquele significado sugerido se encaixa. Se encaixa, ele é perfeito, parece que foi feito. Esse diagrama parece que foi feito para encaixar tudo. Nós vamos ver nos próximos como que é. Você nunca tinha visto isso, eu nunca tive paciência de te mostrar também, né? Mas aí fica vendo no vídeo, o pessoal vê também em casa. Então aqui tem as escalas de anjos, serafins, querubins, tronos, Metatron lá em cima, antes de Deus. E as colunas, de novo, aqui são os coros angelicais, os 9 coros angelicais. Então os anjos de Ramon Lúlio, de São Tomás de Aquino, de São Dionísio Areopagita, também encaixam. Aqui a Yggdrasil de novo,
E aqui tem uma de metafísica, aqui é aristotélico, ilha, matéria... porque cada coro tem uma atribuição, né? Tem funções. Então tem aí encaixa com essa... Aqui é o seguinte, se você gosta de Aristóteles, então na física de Aristóteles, a biologia de Aristóteles, você tem as espécies, pássaros, répteis, mamíferos, essa árvore é a árvore de Porfírio. A árvore daquele cara da Biblioteca de Alexandria, que era anticristão, inclusive, o Porfírio, que ele faz uma árvore de divisões de gênero e espécie. As espécies biológicas encaixam aqui. As mineralógicas também. Os minérios também encaixam. Então aqui a gente tem, já que você não gostou dos pássaros, anfíbios e insetos. Aqui estão os anfíbios, como eles se encaixam no diagrama, e os insetos, coleópteros, como todos os insetos, não tem aracnídeo, aranha não é inseto. Então estão aqui, escorpião, aranha não estão aqui. Mas isso implica uma hierarquia? Sim, você vai do mais alto a Malkuth. Malkuth é a terra, que nós estamos encarnados. Malkuth. E cada um tem uma função. Eu não quero detalhar, porque senão vai ficar 2 horas aqui. Tá. Porque aí elas são cada uma dessas sefirot é uma qualidade, uma manifestação, misericórdia, justiça, bondade. Também existe o negativo dela, que são as Kilipot, que não é bom falar disso. Tá. Que é o negativo, é a magia negra disso. Aqui você tem os planetas, Netuno, tal, nós já vimos aquela... Só para ter uma ideia açucarada, é quando você olha em astrologia, você tem lá a qualidade de um signo, as boas qualidades e as más qualidades. Sim, mas sim. Mesma coisa aqui, tem um negativo disso, que são as Kilipot. Kilipot é casca em hebraico. As Kilipot são as cascas. Cada uma dessas manifestações, ela pode se tornar cristalizada, endurecida e te impedir de ir para outra. Então aí, no caso, são as Kilipot, que seriam os demônios. Seria você se desviar do caminho. Lembra que pecado é anrata em grego, que é desvio, errar o alvo. Então aqui você tem... São 12. Aqui é São Tomás de Aquino. A Suma Teológica São Tomás de Aquino, ela encaixa. Será que ele conhecia a Kabbalah quando ele escreveu a Suma? Não conhecia. Ele nem sabia. São 12. Sefiró. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10. São 10 sefirot. Tá. Os números também têm uma função. Tudo, é gematria. Não, são 11. Simbologia. Daat caiu. Daat Daat é tiroide. Saiu? Daat é tiroide. Não, você tira Daat porque ela tem uma ligação com o testículo. Tem a ver com os castrates, com o alcance da nota trítono. Não dá para explicar disso aqui, mas Daat é uma entrada para aquele pote. Pode ser uma entrada para os Kilipot. Aqui você tem os mundos, as mundos de manifestações, Hashanah, tudo em hebraico. Os mundos de manifestações, e do lado de cá, um país, o Estado, o judiciário, as leis, os costumes, até chegar os comerciantes, os nobres, o povo. A estrutura de classes sociais, as castas, ou classes sociais de um país. As cores do arco-íris também se encaixam. Cada sefiró tem cada bolinha é uma sefiró. Cada sefiró tem uma cor atribuída. E aqui do lado estão no seu corpo os órgãos. É isso que eu não consegui encontrar, e aí eu tive que fazer o desenho da espada de lado para poder encaixar. Eu não conseguia encaixar, eu não entendia como isso encaixava. Eu não vi nenhum desenho que explicasse. Aí eu fiz aquele que nós vimos no começo, que é o desenho que mostra o corte do corpo. Aqui está espírito, alma e personalidade. O seu espírito, a sua alma, a sua personalidade, as barreiras e as divisões. E aqui tem Daat como a névoa, o abismo, o perigo, a entrada para as Kilipó. E aí, se você gosta da Igreja Católica, a religião se encaixa. A estrutura de uma religião, de qualquer religião, ela vai se encaixar. E do lado de cá está as idades do homem. Nossas idades, quando a gente vai... Começa aqui em Malkuth, você é o bebê, a matéria, você vai se abstraindo, até chegar nas mais altas. Então as idades que o ser humano passa também estão aqui. Esse aqui não vou falar porque é melhor não. Aqui, Mamon é o demônio do dinheiro. Então as estruturas financeiras de um país também encaixam. A própria moeda e toda a estrutura financeira, a estrutura econômica de um país também se encaixa. Quer dizer, quer estudar economia, encaixa aqui. Mas economia de verdade, Adam Smith, Keynes, Escola Austríaco, o von Mises. Se você puser Marx aqui, Marx é aquele pote. Marx está do lado das Kilipot, está do outro lado. E aqui o cosmo, as nebulosas, galáxias, anãs brancas, estrelas duplas, sóis vermelhos, até os planetas. Planetas, satélites. A estrutura do cosmos, o cosmos, se encaixa.
Estrutura do universo. Você está vendo que encaixa inseto, encaixa o cosmos, encaixa a economia, encaixa a biologia? Encaixa o nosso mundo, né? É o mundo, é o mapa do mundo. O que a gente vê, O que o pessoal estava querendo saber, o pessoal perguntou, é o mundo, é o diagrama do mundo. Se você entender Hotshine, a árvore da vida, a Kabbalah, você entendeu o mundo. As coisas começam a encaixar. É a unidade do conhecimento. Aqui você tem... mas para encaixar o zodíaco tem que ser 12, não 11. O zodíaco não é bem assim. O espaço entre eles são as 22 letras. As sefirot seriam como runas, deuses. É eu que estou... você está forçando. Você está reduzindo. Não é assim. E aqui o que é? Um lado é masculino, outro lado é feminino. Um é ativo, outro é passivo, o central é neutro. Então eles também têm funções, por isso que o Xing encaixa tão bem. Aqui, de novo, os planetas, só que agora estão com os símbolos, né? Netuno, Urano, tá mais explicadinho. E as órbitas deles com seus tempos também. É aquele desenho primeiro que faz aquele ciclo, aquele Ouroboros, aquela bolinha. Aqui os planetas. Aqui a descida do raio, a subida da serpente, a subida do raio, tem a subida de Enoque. São modos de você subir, de abstrair. A escada de Enoque, a escada de Jacó, tem a escada de Enoque. A subida do místico, que dá um salto por cima de Daat. E essas árvores, todas essas explicações da árvore, elas se desdobram. Uma encaixa na outra, como um baralho, ela vai desdobrando. Ela desdobra, formando esses ciclos, que na verdade é esse símbolo aqui. É um símbolo bem simples. São 3 colunas e 3 triângulos. 3 triângulos. Sobra Malkuth embaixo, sobra a terra. Somos nós, os encarnados. Aqui está a nórdica, a síria e a hebraica. A mitologia nórdica, a mitologia síria, a mitologia hebraica, a simbologia hebraica dos anjos também se encaixa aqui. Lógico, a hebraica encaixa. A astrofísica encaixa. Nesse caso, a mecânica quântica. Eles estão explicando, através de mecânica quântica, os diagramas a movimentação, os spins das partículas subatômicas. E as fórmulas de onda quântica são explicadas pela árvore da vida. Então, 2 explicações de fenômenos quânticos diferentes usando a árvore da vida, a Kabbalah. Ela é tridimensional. A gente pensa que ela é bidimensional, mas ela é tri. Aqui tem os desenhos dela tri. E eu colori um desenho tri para ficar com as cores. Aí fica mais fácil entender. Nossa. A parte que está para trás, a parte escura, é clipote. Se não tivesse colorido, hein? Hã? Não. Eu pus a cor de cada planeta, as cores dos planetas. Só os planetas eu colori. Para ficar fácil entender. Eu não tinha colorido um outro para você? É esse. Esse. Os coloridos. Tem uns coloridos em livros que mostram a carta do tarô coloridas em cada lugar. Essa tridimensional, a parte de trás é o clipote. A parte de trás é a negra, é a que passa por lá. Então é o seguinte, se você quer entender Kabbalah, aqui, você primeiro pega essa árvore, desenha ela 300 vezes e vai colocando todas essas explicações nela. Até você ter noção, você vai entender o mecanismo. Agora, você vai conseguir aplicar, desdobrar. Quando desdobra, aquela que faz a desdobrada, isso vira uma loucura. O quântico já é um negócio absurdo. O quântico já é um troço assim de outro planeta, não dá pra entender nada. E esse daqui, quando desdobra, aqui ferrou. Sinceramente, eu só copiei porque eu não entendi nada de como é o desdobramento. Inclusive porque ela desdobra para trás, ela é tridimensional. Então, o Zohar, o livro do esplendor, seria um começo. Maimônides, o Golem, o Dibuk, Yentl, são literaturas que te vão aproximar dessa tradição, do Talmud, do livro do esplendor, da Kabbalah e a árvore, o próprio alfabeto hebraico, essas letras com essas funções todas. A gematria, eu nem entrei, já não sou bom de matemática, vai mexer com esse negócio. Com o hebraico, é quase impossível de mexer. Mas eu desde pequenininho que eu gostava disso. Eu me sentia atraído por isso, por esse tipo de conhecimento. E é isso.